Ok? Então, a difração tem muito a ver com o assunto de interferência que a gente viu na última aula. Essencialmente, o fenômeno de difração é um fenômeno de interferência, mas o fato de ter ondas que vão interferir vem do fato que a luz ela está passando por aberturas, por obstáculos, que tem dimensões comparáveis ao comprimento de onda. E então, como introdução aqui, eu estou mostrando nesse primeiro desenho aqui, você tem um plano com uma abertura, ok, que no caso é circular, e aí você tem uma luz incidente, ok, perpendicularmente ao plano, na abertura. Então, a predição da ótica geométrica, onde a gente descreve a propagação da luz com raios, ok, ela prevê que se você colocar uma tela a uma certa distância da abertura, o que você vai observar no caso aqui da simetria, você vai observar um disco luminoso, né, que tem as dimensões da abertura, porque a luz estava incidindo perpendicularmente, ok? E aí vocês vão ter uma imagem bem... Você pode fechar o microfone de todo mundo, Sebastião, por favor? Mas o que se observa, na verdade, é essa segunda imagem aqui. Então, você tem, fora aqui, a predição da ótica geométrica, você teria luz dentro da superfície dada pela abertura, tudo dentro, nada fora. O que acontece aqui é que, na verdade, você observa que tem luz fora desse volume e também dentro você tem uma estrutura, ok, no caso aqui, de anéis, ok, claros e escuros. Então, a difração, ela é a assinatura de um comportamento ondulatório, ok? Ainda tem gente, Sebastião, que não tem o microfone fechado, estou ouvindo. Vou tentar. Ok, todo mundo fecha o microfone, por favor. Pronto, professor, eu desliguei o microfone de todo mundo. Aí falta a senhora ligar o da senhora agora, para continuar a aula. Ok, bom, eu tirei o meu. Ok, então voltando aqui, então a difração é a assinatura de um comportamento ondulatório. Ok, então tinha, ok, uma grande discussão sobre a natureza da luz, se tinha um comportamento corpuscular, o que era defendido por Newton, por exemplo, ou se tinha um comportamento ondulatório. E tem na França, eu acho que no início do século XIX, o tal de Fresnel, que fez uma demonstração, ok, de que a luz era uma onda. Então, na Academia de Ciências, eu acho, tem alguém que diz, mas aí se é verdade essa teoria de Fresnel, deveria ter, quando você faz a difração, ok, de uma luz assim, pode ser, você vai obter a mesma figura aqui se você colocar essa abertura ou se você colocar, em vez de uma abertura num plano opaco, se você colocar esse mesmo disco opaco, ok, com tudo aberto ao redor, ok. Então, pela teoria, como vocês vão ver, é previsto que no centro aqui tenha um ponto brilhante, ok? Apesar de ser escondido, ok? Aqui a gente não espera ponto brilhante, ou seja, iluminado no centro, mas a teoria previa isso. Aí diz, você vê, está errado e tudo. Aí fizeram a experiência e olha o que observaram. É justamente no meio, ok? Então, essa aqui é a figura de difração por um disco opaco, né? E no meio, vocês podem ver, eu espero, um ponto brilhante. Então, a gente vai descrever
esse fenômeno de difração. Então, eu vou começar com uma fenda única, ok? Então, o desenho aqui você tem, ok? Aqui é a tela, ok? Um plano opaco, tá certo? No qual está aberta uma fenda. Então, a simetria é a seguinte: você tem aqui essa fenda, ela tem uma abertura de largura A, então aqui tem A sobre 2, mas é A, e aí, perpendicularmente ao plano da folha, da tela aqui, ela é infinita, ela é comprida, tá certo? Então, é uma fenda assim, tá certo? Então, A é a largura dela, mas ela tem um comprimento grande em relação a A, e aí você ilumina essa abertura com uma onda plana aqui, então, são frentes de onda que estão incidindo perpendicularmente à tela da abertura, e aí a uma certa distância dessa abertura, você coloca uma tela de observação, ok? E você vai descrever, ok? Qual vai ser o padrão que você vai observar, ok? Então, a gente já viu a interferência de um sistema parecido aqui com duas fendas, ok? Duas fendas estreitas, e a gente viu que tinha essa interferência. Aqui a gente só tem uma fenda, mas ela é muito extensa em relação ao comprimento de onda, vamos dizer. Então, você vai ter, a gente vai usar o princípio de Huygens, ok? Que diz que a gente vai decompor, ok? Essa abertura aqui, ok? Em um número grande, a rigor infinito, ok? De fontes, deixa eu ver aqui, ok? A abertura, ela vai se comportar como se aqui não tem nada, obviamente, estou desenhando, mas não tem nada, ok? Como se aqui tivesse fontes, ok? Elas vão se comportar como fontes de ondas secundárias. Então, cada uma dessas, ok? Dessas fontes secundárias vai emitir, ok? Ondas secundárias, ok? E, obviamente, que essas ondas, ok? Elas vão interferir, ok? O que a gente fez com duas fendas, no caso das fendas de Young, aqui a gente vai fazer com um número n grande, ok? E a interferência de todas essas ondas aqui vai resultar em um padrão de interferência aqui, na verdade, um padrão de difração, ok? Aqui nesse plano, está desenhado aqui. Eu queria já ir para uma imagem desse aqui, eu acho que eu copiei uma, pronto. A gente vai observar isso daqui, tá certo? Então, esse padrão, eu vou detalhar qual é a expressão desse padrão de interferência. Ok, você faz a experiência, você passa uma luz, ok, monocromática por uma abertura, uma fenda, ok, única. E aí o que você vai observar essa imagem aqui. Então, o que é branco é uma franja clara, tá saturando realmente a câmera aqui, tá certo? Então, aqui você tem uma intensidade muito grande, ela vai diminuindo aqui o perfil de intensidade, ok? Então, ela é máxima no centro, aqui, ela vai diminuindo de cada lado, e aqui vocês podem ver, tem essa parte aqui preta, que é esse mínimo aqui de intensidade, depois sobe de novo, ok? E vai, assim, alternando franjas claras, escura, clara, escuro, clara, ok? Com a intensidade dessas franjas claras que vai diminuindo à medida que você aumenta o ângulo de observação, ok? Então, como é que a gente vai explicar esse fenômeno de difração? Então, como eu falei, a gente está interessado em determinar a distribuição, ok? A função, ok? Como que se distribui a intensidade, ok? Na tela, no ponto P, e aí mostrando aqui a você que P ele é caracterizado por uma posição angular, tá certo? Então, depois, essa distância aqui vai depender da distância da tela de observação à tela de abertura, ok? Mas eu acho que eu vou tirar esses pontinhos aqui para não deixar no slide, ok? Então, P é caracterizado por θ, ok? É a posição angular P. E qual é a intensidade nesse ponto aqui, ao longo da... Então, esse eixo, por exemplo, esse eixo vertical aqui, então, na tela é um eixo espacial, então você pode botar em centímetro, milímetro, ok? Mas ele tem uma relação com
com o ângulo. Então, cada ponto aqui é caracterizado por uma posição angular e a gente quer calcular, então, I de θ. Então, eu vou usar alguma coisa que a gente já... uma aproximação que a gente já usou no caso das duas fendas, ok? Então, vocês pegam duas dessas... ok? Eu dividi aqui em regiões, N regiões, ok? Um número grande de regiões. Aqui eu peguei duas, ok? Que são adjacentes. Cada uma tem uma largura ΔX. Então, se eu tenho N regiões assim, então, se eu multiplicar esse ΔX por N, eu vou encontrar A, que é a abertura da fenda, tá certo? E aí eu vou observar como duas ondas emitidas por fontes, ok? Fontes adjacentes, ok? De ondas secundárias, como essas duas ondas elas vão interferir. A gente coloca a tela de observação que é suficientemente longe para poder considerar que os dois feixes aqui eles são paralelos, tá certo? Depois eu vou falar de uma maneira de fazer, de observar essas franjas de interferência em uma configuração onde os dois feixes aqui são realmente paralelos, ok? Então a gente considera que eles são paralelos e que a partir desse ponto aqui, vocês podem ver aqui, esse ponto aqui, essas duas ondas, elas vão percorrer a mesma distância. Aqui no plano da abertura, elas estão em fase, aqui e aqui estão em fase. Então, a defasagem vai ocorrer aqui, ok? Nessa distância maior que essa onda aqui vai ter que percorrer. E essa distância, essa diferença de caminho, eu chamei de delta, é igual, ok? A ΔX seno de θ. Tá certo? A gente já usou isso aqui no caso das fendas de Young, ok? Onde a gente tinha uma fenda aqui e uma fenda aqui. Então, é ΔX seno de θ. Eu escrevo a defasagem ΔΦ entre essas duas ondas, ok? Então, ΔΦ em radianos, lembram? Então, a gente vai multiplicar essa diferença de caminho, ok? Por 2π sobre lambda, K. 2π sobre lambda delta, ou seja, é 2π sobre lambda ΔX seno de θ, ok? Essa aqui é metro. E quando você multiplica, aí divide por lambda é adimensional, multiplica por 2π, ΔΦ é uma defasagem em radiano, ok? Então, o que a gente fez no caso das duas fendas, ok? As fendas de Young, eu peguei duas ondas, ok? Senoidais, eu escrevi E1 é igual a E0 cosseno de kx menos ômega t, e uma segunda onda que tinha a mesma expressão com uma defasagem φ adicional, ok? E2 é igual a E0 cosseno de kx menos ômega t mais φ, tá certo? Aqui eu teria que fazer, aqui eu só mostrei duas, ok? Mas na verdade tem N, é um número grande, e aí analiticamente é realmente bastante complicado fazer isso aqui. E tem um método que vocês vão entender, eu acho, como funciona, mas a gente não vai precisar usar muito esse método dos fasores, ok? Então é um método geométrico muito interessante para somar, assim, vetores. E no caso aqui é simplificado porque a gente vai, cada uma dessas setinhas aqui, ok? Você vê uma setinha aqui, uma setinha aqui, uma setinha aqui, representa essa onda, por exemplo. Eu vou representar essa onda por uma dessas setinhas, essa por outra setinha, e aí eu estou colocando todas elas, então eu vou somar vetorialmente, ok? Isso mais isso mais isso, ok? Até... então aqui eu vou ter N setinhas, tá certo? Cada uma representando o campo emitido por uma das fontes de ondas secundárias, ok? O módulo desses vetorzinhos aqui é ΔE, onde ΔE é uma suposição que a gente faz, ok? Para a descrição, que cada fonte aqui, ela emite, você divide igualmente, ok? A intensidade, né, que incidente sobre a abertura, ela vai ser distribuída de maneira igual entre todas as regiões, e esse ΔE, a amplitudezinha do campo da primeira fonte, ok? Da segunda, da terceira, todas são iguais, a gente chama de ΔE, ok? Então, eu tenho aqui a configuração onde θ é igual a zero. Θ é igual a zero é todas as fontes aqui estão emitindo, ok? É a onda, na verdade, que está nessa direção θ é igual a zero, ou seja, perpendicular ao plano da abertura, ok? Quando θ é igual a zero, vocês podem ver aqui que a defasagem entre as ondas é zero, né? Todas elas estão em fase aqui como
é tudo perpendicular, então não vai ter defasagem adicional, e então elas vão, estando em fase aqui, elas vão estar em fase em qualquer plano perpendicular ao plano da abertura, ok? Então, seno de θ vai ser igual a zero, ΔΦ igual a zero, e aí eu vou representar a cadeia de fasores da seguinte maneira, ok? Elas não têm ângulo, o ângulozinho que cada uma deveria fazer em relação às outras, ok? As adjacentes, é uma defasagem ΔΦ, tá certo? Como ΔΦ aqui é igual a zero, então o ângulo é zero. Então, elas simplesmente estão alinhadas numa cadeia de comprimento. Qual é o comprimento dessa cadeia? É N, o número de fontes, né? Vezes ΔE. Então, a gente soma aqui do início até o final, ok? Essa seta azul aqui, e a gente vai chamar Eθ, que é a amplitude do campo elétrico, ok? Resultante, ok? Nesse caso aqui, ele é igual a EM, eu chamei de M porque M para máximo, você não vai ter, com o mesmo número aqui de setinhas, você não vai ter um comprimento maior. Esse aqui é o maior, tá certo? Para θ é igual a zero. Então, Eθ é igual a M, que é o valor máximo do campo no ponto P, θ é igual a zero, ok? Então, vocês podem ver que como elas estão em fase, ok? Então, você vai ter um máximo central em θ é igual a zero, o que realmente é observável, tá certo? Você tem um máximo de intensidade no centro da figura de difração, ok? Então, quando a gente aumenta um pouquinho esse ângulo, aqui ele é grande para a gente ver, mas aumente ligeiramente, ok? E aí o que a gente vê é que quando θ não é mais igual a zero, então vai aparecer aqui essa defasagenzinha, ok? Que inicialmente é muito pequena, uma fraçãozinha de comprimento de onda que vai aumentando, ok? Até, por exemplo, se tornar igual a lambda sobre 2, ok? Enfim, a gente tem... Eu comecei a enrolar a cadeia de fasores, ok? E aí, esse ΔΦ, vocês podem ver, aqui a direção da primeira seta, aqui a direção da segunda, da terceira, eu posso continuar. E qual é o ângulo entre eles? É o tal de ΔΦ, tá certo? Aí você começa a enrolar a cadeia, e aí você soma N fasores, ok? E você pega a soma vetorial, né? E a soma vetorial é o Eθ, ok? Para θ aqui não é igual a zero. Então, você vê que Eθ aqui é inferior a EM. EM seria o comprimento desse arco aqui de círculo, tá certo? Então, Eθ, quando θ é diferente de zero, é menor. Então, quando você pega um ângulo θ, a intensidade, como ela é proporcional a Eθ ao quadrado, ela diminuiu em relação ao máximo central, tá certo? Então, vocês têm um máximo central, e aí você tem de cada lado desse máximo, vai diminuindo a intensidade, ok? Como a gente observa na imagem que eu mostrei antes, tá certo? E aí vocês imaginam que se eu continuar aumentando esse ΔΦ, ou seja, o θ, né? Lembram que ΔΦ é proporcional a seno de θ, aumentando θ, aumenta a defasagem entre elas. Aí tem um momento que vou chegar nessa configuração aqui. Os N fasores vão fechar a cadeia, vão fechar o círculo, e aí qual é o campo elétrico resultante? É zero, porque a posição aqui inicial coincide com a final, então a gente tem aqui um campo elétrico, ok, resultante que é zero. Então isso aqui corresponde à primeira vez que você fecha a cadeia assim, você tem um primeiro mínimo de intensidade, que é, se eu mostrar aqui, é esse ponto aqui, tá certo? Então, tinha um máximo, ok? Quando ΔΦ é igual a zero, você aumenta a ΔΦ, aí você começa a enrolar a cadeia, ok? Até fechar em um círculo, esse aqui é o primeiro mínimo, tá certo? É igual a zero e igual a zero. Então, vamos continuar. Então, o ângulo total aqui é 2π, né? E aí, quando você pode continuar enrolando a cadeia, ok? E aí, sempre esse Eθ, ele vai diminuindo, aumentando, diminuindo, mas os máximos, eles vão ter, ok? Quando você fechar uma segunda vez, aí que ele vai ser zero, você vai estar, ok? Acompanhando aqui. Uma vez que você fechou a primeira vez, né? Em um círculo, aí você abre de novo, então você vai ter um E que vai aumentar, até chegar a um máximo, ok? Diminuir, etc. E a intensidade aqui dos máximos, ok? Ela vai diminuindo porque você está diminuindo o diâmetro
desse círculo, tá ok? Então, isso é bastante qualitativo, mas a gente, geometricamente, a gente consegue tirar informações, ok? Eu vou colocar aqui esse desenho, ok? Só para explicar a vocês, então, tem uma configuração típica aqui com um certo delta phi, ok? Entre cada cadeia de fasores, e a ideia é aumentar o número n de fasores de maneira que você quase tem um arco de círculo, ok? Se você botar um n infinito, você vai ter um verdadeiro arco de círculo aqui. E qual é o comprimento, ok, desse arco de círculo? Vocês lembram? É m, ok? É m, porque aqui chama de R, mas eu vou chamar de Eθ. É que eu chamei de Eθ aqui, ok? Então, o comprimento da cadeia é o máximo, e aqui a gente tem realmente o que resulta, que depende de θ, ok? Eu coloquei esse φ aqui, que é, essa direção aqui é o primeiro fasor, e esse daqui é o último. Então, φ é a diferença de fase, ok? Entre o primeiro, ou seja, por exemplo, a extremidade superior da abertura, ok? E aqui a extremidade inferior, ou vice-versa, inferior e superior, ok? Então, a defasagem entre a onda emitida pela extremidade superior e a onda emitida pela extremidade inferior da abertura, tá certo? Então, é φ. Aí, geometricamente, vocês podem ver que esse φ, a gente reencontra ele aqui, né? Esse aqui é φ, ok? Por quê? Porque perpendicular a isso, a gente tem perpendicular horizontal e vertical, perpendicular a esse daqui, como esse aqui é um arco de círculo, e que esse aqui é um raio, ok? Então, a gente tem que é perpendicular. Então, a gente tem φ aqui, e consegue escrever, então, que seno de φ sobre 2, que é a metade desse ângulo aqui, o seno é a metade da amplitude Eθ, ok? Eθ sobre 2, dividida pelo raio aqui, ok? Que é a hipotenusa do triângulo, ok? Seno de φ sobre 2 é igual a Eθ sobre 2r. R, por enquanto, a gente diz que é o raio desse círculo, tá certo? É geométrico, ok? O comprimento do arco é m, então vocês sabem que um comprimento assim de arco de círculo é o raio do círculo vezes o ângulo, ok? Percorrido aqui pelo raio quando percorre esse arco. Então, é m é igual ao raio vezes o ângulo que é φ, tá certo? E a partir desse aqui, a gente escreve que Eθ é igual a 2r seno de φ sobre 2, é igual a 2, o que é r? R é m sobre φ, ok? Seno de φ sobre 2, ok? E aí, em vez de escrever como 2 sobre φ, eu vou escrever 1 sobre φ sobre 2, é a mesma coisa, né? E por que estou fazendo isso? Para ter essa função aqui, seno de φ sobre 2 dividido por φ sobre 2, ok? É a função sinc. Então, é uma função bem conhecida. Então, a gente tem aqui a forma, ok? Vocês podem ver, a gente chegou a essa expressão que vocês devem saber, ok? Se vocês não precisam lembrar os detalhes, apesar de que eu acho que é bastante simples. Aqui a expressão Eθ, okay, que é do campo elétrico. E a intensidade, vocês lembram que ela vai ser proporcional ao quadrado da amplitude. Então, quando eu fizer aqui um coeficiente vezes o quadrado desse aqui, eu vou encontrar esse coeficiente vezes o quadrado de m, que eu vou chamar de Im, ok? Im é o quê? É a intensidade máxima, ok? Vezes seno de φ sobre 2 sobre φ sobre 2 ao quadrado. E essa função, como eu falei, ela é bem conhecida. Então, I de θ, esse φ sobre 2 vou escrever como alfa, ok? Alfa é igual a φ sobre 2. E lembram que φ, ok? A gente tem dois ângulos aqui. Φ é uma defasagem, ok? Θ é o ângulo que a gente tem geometricamente, ok? Na nossa a abertura, ok? E a gente está observando em uma posição θ na tela, tá certo? Então, φ é a defasagem total, né? Lembram que φ é a defasagem entre a onda emitida pela abertura superior e a onda emitida pela abertura inferior. É K, 2π sobre lambda, vezes A seno de θ, ou seja, esse triângulo que é seno de θ igual a diferença de caminho vezes dividido pela abertura, ok? Então, a gente tem essa expressão aqui, defasagem no ponto P
entre as ondas emitidas pelas partes superior e inferior da fenda, ok? Ok, então alfa, como é φ sobre 2, alfa vai ser π sobre lambda, né? Normalmente é 2π sobre lambda, mas você divide por 2, a seno de θ. Então, isso aqui é uma expressãozinha importante. O que vocês podem ver é que ela depende, a abertura da fenda está aqui, tá certo? Então, a partir dessa aqui, uma vez que a gente tem a expressão, que a gente já visualizou como é essa função, a função sinc é assim, você tem um máximo central, ok? E você tem máximos laterais que vão diminuindo em intensidade à medida que se afastam, ok? Do centro da figura, ok? Então, essa aqui é a função seno de φ sobre φ, ok? Ao quadrado, que é φ sobre 2, ok? Então, vamos lá analisar um pouquinho qual é a posição angular, ok? Dos mínimos de intensidade. A gente tendo essa função, quando essa intensidade é zero, são os mínimos, então é quando, eu quero insistir com vocês aqui, é quando o seno, ok? É zero, mas com alfa que não é igual a zero, porque se você tem alfa igual a zero, ok? Essa função aqui, seno de alfa sobre alfa, ok? Quando alfa é igual a zero, ela tende para 1, ok? Porque as duas funções tendem a zero, seno de alfa tende a zero, alfa tende a zero, mas a razão entre as duas é 1, tá certo? Então, isso é uma propriedade muito importante dessa função. Então, esse aqui é o máximo central, ok? Então, ou seja, não é nessa configuração, tá certo? Então, esse aqui é o máximo central. O máximo de intensidade não é I de θ igual a zero, ok? Então, é por isso que eu coloquei seno de alfa igual a zero com alfa diferente de zero. Então, vamos lá. Seno de alfa igual a zero com alfa diferente de zero quer dizer que alfa é um número inteiro de π radianos, mas sem ser zero, tá certo? Então, alfa é igual a número inteiro de π radianos com m igual a 1, 2, 3, ok? Não é igual a zero. E aí, quando a gente coloca isso aqui na expressão, então você coloca alfa, a expressão aqui é mπ, alfa é igual a alfa, que é π sobre lambda a seno de θ, você encontra a posição dos mínimos de difração. O que é a posição? É o ângulo θ, ok? Tal que o seno de θ é m, um número inteiro, diferente de zero, lambda sobre a. Ok? Então, isso é da posição dos mínimos de difração. Então, depende da abertura da fenda e depende de lambda. E, na verdade, vocês podem ver que seno de θ, ou seja, quando seno de θ aumenta, ok, é m lambda sobre a. Então, depende da razão entre o comprimento de onda e a abertura, ok, a largura da abertura, tá certo? Então, lambda sobre a, tem dois exemplos, três exemplos aqui. Eita, eu não coloquei. Não, eu pensei que tivesse colocado. Ok, então, é estranho isso aqui. Só quero mostrar que essa aqui, por exemplo, você pega m igual a 1, ok? Então, você vai ter, quando você pega m igual a 1, você vai ter a posição angular do primeiro mínimo, aqui, ó. Ok? Então, alfa é igual a π, tá certo? Essa aqui é em função de alfa. Então, alfa é igual a π, m igual a 1 é a posição do primeiro mínimo. Vocês concordam que isso me dá uma ideia, né? Na verdade, vai ser essa daqui, a definição da largura desse pico central, tá certo? Então, na verdade, a gente depois vai calcular a meia largura, mas, ok? Então, essa aqui é a meia largura do pico central. Então, o que a gente observa? Se você, por exemplo, pegar uma abertura A que é muito maior do que lambda, ok? Então, o que vai ter? Você vai ter esse lambda sobre A que vai ser muito, muito, muito pequeno, tá certo? Então, o ângulo θ, ok? Vai ser pequeno, ok? Que vai ser... você vai ter esse aqui muito estreito, tá certo? Esse pico central, ok? Inclusive, esses picos laterais, eles vão desaparecendo e a gente reencontra a ótica geométrica, de uma certa maneira, ok? Agora, se você diminuir o A em relação a lambda, ok? Então, você vai abrir, ok? Esse pico, ele vai ficar mais largo à medida que você diminui a abertura A. Então, a difração, isso é uma coisa que vocês devem lembrar.
você tem uma figura de difração que deve ficar mais larga, ou seja, a luz ela vai entrar mais na região, ok? Fora da abertura, à medida que você fechar essa abertura. A difração, ela piora, ok? Entre aspas, quando você diminui a abertura, ok? Bom, depois a gente vai fazer exercícios e eu vou, sem demonstração, se tiver tempo no final, eu vou fazer um exercício 2, ok? Alguma dúvida sobre isso? O que a gente viu aqui, eu acho que fica claro, ok? O que a gente observa e a expressão desse máximo aqui, então, é que I é simples, ok, de lembrar. I em função de θ, ok? É igual. Eu vou escrever I de θ porque aí você vai ter SIM. Em geral, a gente não está muito preocupado com o valor desse aqui, ok? Então, o valor máximo, ok? Mas, qualitativamente, como é a distribuição de cada lado desse máximo central, então, essa distribuição é seno de alfa sobre alfa, ok? Isso ao quadrado. Então, cadê o θ aqui? Eu disse que era uma função de θ, porque alfa é uma função de θ, ok? Então, alfa é igual a π sobre lambda, ou seja, a metade de k, vezes, lembram aquela defasagemzinha, essa defasagem total, na verdade, entre a parte superior e a parte inferior da abertura, que é a seno de θ, ok? Então, I depende de θ através de alfa, ok? Então, isso é uma figura de difração, ok? S era para uma fenda, ok? Então, por exemplo, aqui a fenda, ela é uma fenda, ou seja, de abertura A, e ela é comprida, tá certo? E aqui o que a gente vai ver é que muitos instrumentos óticos para imagens, particularmente, ok? Eles não têm fendas, eles têm aberturas circulares, ok? E aí, quando você faz o tratamento teórico para determinar essa distribuição de intensidade, no caso de uma abertura circular ou de um obstáculo circular, ok? Aí é um pouquinho mais complexo, ok, o tratamento, mas no final a gente chega aqui, eu vou falar essencialmente aqui da posição do primeiro mínimo de difração, ou seja, você tem aquele máximo central, então é aquela figura, ok? Essa figura aqui, só que você tem que imaginar que ela é como se fosse um chapéu, ok? Então você gira ela em torno desse eixo vertical, tá certo? E aí você vai ter o que você vai ver aqui é como se fosse um chapéu, tá entendendo? Com a simetria cilíndrica, ok? Então tá aqui o máximo central, ok? É como se fosse visto de cima. Aqui você tem o primeiro mínimo, aqui você tem um segundo máximo, ok? Mínimo, máximo. Aí vocês podem observar que a intensidade vai diminuindo, ok? À medida que se afasta do centro da figura. E aí tem essa simetria, porque é devido à simetria da abertura, ok? Então, dessa vez eu vou falar de D, o diâmetro da abertura, e a gente mostra que a posição do primeiro mínimo de difração, ok? Se quiser, eu posso escrever aqui D seno de θ, é a mesma aqui que eu vou escrever, é igual a 1,22 lambda. Vocês lembram que no caso de uma fenda, ok? A posição do primeiro mínimo era A, ok? Seno de θ, onde A é a largura da fenda, ok? A seno de θ é um número inteiro de lambda, né? Então, é igual a lambda. Então, tem essa diferençazinha desse fator 1,22, então, muito claro aqui, ok? Porque a abertura é circular, então resulta nesse valor, tá certo? E então, esse aqui lhe dá a meia largura, na verdade, ok? Do pico central, tá certo? Então, a gente chega a um resultado importante, o que vocês devem lembrar, ok? De quando vocês têm, por exemplo, você vai fazer a imagem de uma fonte que está muito longe, ok? Uma estrela, você vai detectar, ok? A luz dessa estrela com
algum instrumento óptico que, em geral, tem essa simetria circular, ok? E aí você vai ter não uma mancha, ok? Circular, mas você vai ter uma figura de difração, ok? Então, vamos dizer que você está observando duas estrelas que têm uma separação angular de θ, ok? Então, vou colocar aqui as duas estrelas. E aí a gente fala de separação angular porque elas podem estar muito longe uma da outra, ok? Então, tem uma aqui, por exemplo, e tem uma que está aqui, ok? E aí você está, por exemplo, você é aqui. E aí você, com seu instrumento, vai detectar a luz, ok? Dessas duas estrelas. Então, eu vou desenhar aqui a luz vindo dessa, tá certo? Para seu detetor, ok? E a luz vindo dessa para seu detetor, ok? Então, não estou interessada aqui na distância entre as duas estrelas, estou interessada na separação angular, ok? Então, a separação angular é essa, tá certo? O quanto elas são separadas. Obviamente que você imagina que se essa daqui, ela está, em vez de estar nessa separação angular, ela está numa separação angular muito menor, ok? Vou fazer aqui, mesma distância, mas muito menor aqui. Então, você vai ter dificuldade de distinguir essas duas, não é? Porque o que você está vendo, o que chega quase na mesma direção, tá certo? Então, a capacidade desse instrumento, ok? De distinguir essas duas fontes, ok? Ou seja, eu vou colocar aqui o que eu vou chamar de delta θ, ok? A capacidade desse instrumento de distinguir duas fontes aqui que tem uma separação angular pequena é chamada de resolução, ok? Então, você pode ter um instrumento com boa resolução, com resolução ruim, ok? E aí, como é que você vai dizer que duas imagens, ok, são resolvidas ou não são resolvidas? Tem um critério, ok? Tem uma regra, um critério que se chama critério de Rayleigh, ok? Então, é muito simples. Eu tenho aqui uma ilustração. Então, a gente vai pegar esse caso aqui. Aqui é trivial, ok? Normalmente, elas são realmente muito separadas angularmente, então você vai ver que tem uma aqui e outra aqui sem problema. Mas aqui aí fica complicado, e dependendo do instrumento, você não vai resolver essas duas imagens, ok? Então, tem aqui as imagens das duas fontes. Uma é essa figura aqui de difração, que você observa para cada fonte esse tipo de figura, tá certo? Então, você vai ter um máximo central, tá certo? E aí você tem um máximo central, o primeiro mínimo, o primeiro máximo lateral, etc, ok? E a mesma coisa para a segunda fonte, ok? Aqui, para simplificar, a gente colocou elas com a mesma intensidade, ok? Esse ponto aqui tracejado é a soma das duas, ou seja, o que você vai observar no seu instrumento, na verdade, é isso, né? É essa soma das duas, porque o instrumento não sabe que tem luz que vem de um ou que vem de outro, tá certo? Então, o que você observa, a imagem é essa, tá certo? Então, elas são quase... dá para ver que tem duas, né? Então, nesse caso aqui, a gente diz que elas são resolvidas, ok? A gente consegue ver claramente que tem duas fontes, ok? Então, essas duas são resolvidas. Do outro lado, você tem essas duas, elas são tão próximas, ok? Os dois máximos aqui são tão próximos. Vocês têm que visualizar que essa distância aqui é uma distância angular, uma separação angular, ok? Um delta θ. Quando você soma, você vê que a soma, ela não tem nem um pouquinho de estrutura, ok? Mostrando que talvez tenha duas fontes aqui, tá certo? Então, você só observar isso aqui, apesar de ter duas fontes, você observa isso aqui, tá certo? Então, aqui, claramente, elas não são resolvidas. E aqui, ok, você tem uma indicação que teria duas fontes, mas também elas não são resolvidas, ok? Deixa eu fazer aqui um tracinho, ok? Que vai da posição desse máximo aqui. Tentar fazer ele o mais vertical possível. Essa aqui está no limite de resolução, eu diria. Então, qual é o critério de Rayleigh? O critério de Rayleigh corresponde basicamente a essa situação aqui, onde você começa a ver que tem duas fontes. É quando a posição angular
do máximo de uma das fontes coincide com a posição angular do primeiro mínimo da outra fonte. Ok? Então, você vê aqui que tem a soma, ela mostra dois lobos, né? Ela mostra que tem uma estrutura, e esse aqui é o limite de resolução. Limite por quê? Porque se o ângulo for menor, ou seja, a separação angular aqui for menor, que é esse caso aqui, você não tem resolução. Se ele for maior, como aqui, você resolve as imagens, ok? Então, isso é chamado de critério de Rayleigh, ok? Então, a separação angular, deixa eu colocar aqui, a separação angular mínima, ok? Para distinguir duas fontes, a gente vai chamar de θ índice R maiúsculo de Rayleigh, ok? É tal que, lembram que essa aqui é a posição do primeiro mínimo, ok? Então, a separação entre as duas, vocês concordam que a separação aqui entre as duas é essa, né? Então, θr é igual a 1,22 lambda sobre d, ok? O máximo de difração de uma, ok? Que você, por exemplo, usa como θ igual a zero, coincide com o primeiro mínimo da outra. Então, θr, né? Então, esse aqui é o critério de Rayleigh. Ok? Na verdade, eu vou... Em geral, esse lambda sobre d é muito pequeno, ok? D, diâmetro da abertura é maior, muito maior do que L, que lambda, desculpa. E aí o que você observa, ok? Então, como seno de θr, se θr é muito pequeno, então seno é aproximadamente igual a ângulo. Então, o critério de Rayleigh, basicamente, a gente pode, em geral, dizer que é essa aqui, ok? Se você tiver, então, resumindo aqui, se θ, a separação angular, ok? Ou seja, Δθ, entre as duas fontes. Então, se Δθ é inferior, não precisa ser muito maior. Se Δθ é inferior a θr, a gente tem ou não resolução, a gente não resolve, ok? Elas não são resolvidas no sentido que eu expliquei. Né? Não resolvidas quer dizer que a gente não consegue distinguir que tem duas fontes. E se Δθ, ok? É superior, ok? E aí eu vou botar superior igual, porque esse aqui é o limite de resolução, ok? A gente diz que elas são resolvidas. Okay? Então, quando a gente puder, depois a gente vai fazer exercícios. Esse aqui eu falei de estrelas, mas aí você tem problemas, por exemplo, tudo que você vai observar com uma abertura circular. Quais são essas aqui? Então, você tem os telescópios, ok, para as imagens, ok, de estrelas. Você tem um microscópio, ok. As aberturas, ok, a ótica do microscópio, ela tem essa simetria também circular, ok. Aí você vai observar um bichinho, aí o bichinho ele tem dois olhinhos aqui, tá certo? Então, se o instrumento tiver uma boa resolução, ok, então você vai distinguir os dois olhinhos do bicho no seu microscópio, ok? Mas se a resolução não for boa, você não vai resolver, você vai ver somente uma mancha, ok, dos dois, ok? Você sabe que tem um limite de resolução, você não pode ver duas coisas que são muito, muito próximas, ok? Você é limitado. E tipicamente esse limite de resolução é o comprimento de onda, ok? Outro exemplo é quando, por exemplo, você tem um carro, né? Você tem os dois faróis de um carro. Então, o carro, quando ele está muito longe, ok? Então, aqui é quando ele está próximo de você, você vê que tem os dois faróis com uma separação aqui que você consegue resolver. Tem um farol aqui, tem um farol aqui, ok? A luz. Mas quando ele está mais longe, na verdade, o que você vê de longe, ok? Você pode ver, tem um momento que se você vê, ok? Alguma coisa assim, é muito longe, eu vejo que aparentemente são duas. E à medida que ele se aproxima, você vê claramente, você resolve melhor. Por quê? O que é que mudou? Ok? Você, inclusive, qual é o seu instrumento de detecção nesse caso? É a pupila, né, do seu olho, que é também circular, ok? Então, você tem um momento quando você resolve, então tem essa imagem, o que você
é o limite de resolução de Rayleigh. Você realmente vê que tem duas imagens. Então, você tem a separação angular entre os dois, ok? Que é suficiente, e a medida para resolver. Se ela está mais longe, então essa separação angular é menor, ok? À medida que o carro vai se aproximando, você aumenta a separação angular entre os dois, ok? Então aqui você tem θ superior a θr e aqui você tem θ inferior a θr, ok? Então vale para... Então, tem alguns exercícios que a gente pode fazer depois. Porque eu queria fechar esse assunto hoje, então estou correndo um pouquinho, ok? Perguntas, dúvidas? Ok, vou continuar então. E aí vou voltar, aí tem um título que pode parecer um pouquinho estranho, que é difração por duas fendas. Duas fendas, a gente já fez as fendas de Young, né? Só que o que a gente estudou nas fendas de Young é a interferência entre as duas fontes, ou seja, a gente tem uma fonte, ok? Uma das fendas é uma fonte e a segunda fenda é uma fonte. Só que esse aqui é idealizado, porque cada fenda ela tem uma certa extensão espacial e, na verdade, cada fenda ela é um número de fontes para ondas secundárias, ok? Então, tem difração, o que a gente estudou agora para uma fenda, então, cada fenda, ok? Ela vai ter uma figura de difração, ok? Então, a fenda de cima vai ter uma figura de difração, a de baixo também, e a interferência entre as duas vai ter a figura de interferência que a gente estudou na aula passada, tá certo? Então, o sistema real, você vai ter uma mistura, vamos dizer, desses dois efeitos, ok? De interferência entre as duas fendas, ok? Ou seja, onde você tem duas ondas interferindo, ok? E a difração, ok? Por cada fenda. Então, basicamente, a gente já estudou os dois casos. Então, o que a gente tem é que na tela de observação, ok? Para um ponto P localizado em uma posição angular θ, lembram que a posição angular θ esse ângulo é em relação a perpendicular ao plano das fendas, ok? Então, você tem esse IM também, que vai ser o máximo, ok? Que vai ser no centro, ok? Da imagem. E aí, a gente reencontra aqui aquele seno de alfa sobre alfa ao quadrado. Essa aqui é a difração nas fendas, ok? Cada fenda ela vai ter essa figura de difração. Como elas são bastante próximas, ok? A gente não vai ver duas figuras de difração, a gente vai ver uma, ok? E aí, em vez de ter... Se a gente não tivesse essa abertura aqui, ou seja, esse termo aqui, ok? Nulo, então a gente reencontraria aqui a expressão que a gente encontrou para as fendas de Young, ok? Interferência, ok? Entre ondas emitidas por duas fontes separadas de uma distância d, ok? Cosseno ao quadrado de beta, onde beta, vocês lembram que a gente tinha chamado de φ sobre 2, né? Então, 2π sobre lambda, dividido por 2, vai dar π sobre lambda. E aqui, se eu talvez redesenhar aqui, a gente tem, ok? Uma fenda e a outra fenda, tá certo? Então, essa parte aqui é desprezando a abertura aqui, a extensão espacial que está aqui, né? A figura de difração é devida ao fato de que essa aqui tem uma certa largura, ok? E quando a gente pega uma onda que interfere, ok? A gente pega uma onda aqui, essas duas vão interferir, ok? No ângulo θ. Só lembrando aqui é o ângulo θ, tá certo? Então, vocês lembram que a partir desse ponto aqui, a diferença de fase, ela vai se mantendo, ok? E então, toda a diferença de fase é aqui. E qual é essa diferença de fase? Essa aqui é D, a distância entre as fendas. Então, essa aqui é D seno de θ, ok? Então, D seno de θ, ok? E como na expressão da interferência a gente tinha essa
defasagem pegava a metade, né? Φ sobre 2. A soma de duas ondas defasadas de φ uma em relação à outra. Então, beta é igual a π sobre lambda d seno de θ. Ok? Então, qual é a figura? Bom, eu acho que as expressões são bastante simples. Aqui você tem um cosseno ao quadrado, que é a parte de interferência. Se não tivesse essa parte de difração, olha, vocês lembram? O padrão de interferência, ok, das fendas de Young, ok, a amplitude é constante, né? A amplitude seria, se essa aqui não é igual a 1, ok? Então, IM é constante, ok? Então, você vai ter uma amplitude constante. Então, oscila, ok, com uma amplitude constante. Mas como tem esse daqui que é devido à difração, então você vai ter, essa aqui é a figura de difração, ok? Essa é a figura de difração, ok? Então, você vai ter uma modulação, ok, dessa figura de interferência, ok, pela figura de difração. Então, o resultado é isso, ok? Então, vocês reconhecem as franjas de interferência, ok, com uma frequência muito mais rápida, ok? Por que essa aqui é menor, ok? A gente vai comparar, vamos lá. Vamos comparar alfa e beta, ok? Alfa e beta. Vocês concordam? Aqui a gente tem seno de alfa, cosseno de beta. Então, essa aqui está relacionado com a frequência espacial, né, da oscilação. Qual é o maior dos dois? Alfa ou beta? O beta, aí tem essa constante aqui, d seno de θ. Alfa é a seno de θ. Então, talvez escrever o que é maior do que o outro, a gente tem que é a abertura das fendas. Em geral, A é inferior à distância entre as fendas. Então, como eu coloquei aqui a abertura, o que está relacionado com a abertura é o ângulo alfa, e o que está relacionado com a distância entre as fendas é beta, tá certo? Pronto, não é bom esse para mim faz outra para tu escrever 3 Ô tia, a prontinha velha de chocolate, que é aquela da rua do... Alguém está querendo dizer alguma coisa? Não. Eu ouvi um... Ok, não sei se tinha alguém falando. Eu acho que ela apenas ligou o telefone sem querer, professor. Tá certo. Era uma conversa paralela lá, não. Ok, então quando a gente tem essa relação aqui, vocês concordam que a abertura ela é menor que a distância entre as fendas, tanto é que em primeira aproximação a gente desprezou esse átomo, ok? Não levou em conta, não tinha difração, só tinha interferência. Então, o alfa, ok? Alfa, ok? Ok? Diretamente proporcional. Alfa é proporcional a A, beta é proporcional a D. Então, alfa é inferior a B, ok? Então, uma frequência, ok? Menor do que... Então, a menor frequência é essa, tá certo? Dá para imaginar que uma coisa que tem uma frequência grande, ok? Uma frequência menor, então você tem esse daqui, tá certo? É isso que você está observando aqui. Então, essa frequência espacial aqui, ela é muito menor do que essa, tá certo? Então, dentro dessa... Essa aqui vai ser um envelope, ok? Para essas franjas de interferência que vão aparecer agora assim. Então, qual é o exercício? Tem imagem aqui, uma imagem aqui, ok? Que é bastante saturada, ok? Então, vocês reconhecem aqui uma fenda única, ok? Então, vocês reconhecem aqui o máximo largo, o máximo central de difração, esse daqui, né? Aí você tem o primeiro mínimo, aqui, tá certo? E aí depois você tem um segundo máximo, ok? Que é esse daqui. Depois, mínimo, etc, etc. Essa aqui é a figura de difração de uma fenda, ok? De abertura A, por exemplo, ok? E aqui você tem duas fendas, ou seja, você reconhece, então você tem um máximo central, que é esse daqui. Não dá para ver aqui porque está bastante saturado, mas nas asas, onde não satura mais, ok? Você vê as linhas, as linhas de interferência, não é? São essas daqui, na beirinha. Aí chega aqui que não tem mais. Essas linhas de interferência, elas vão ocorrer durante todo, ok? Elas estão aqui
você não vê elas porque, na verdade, a amplitude é zero porque tem um mínimo de difração aqui, tá certo? Então, elas não existem mais, ok? Elas são eliminadas pela presença aqui de um mínimo de difração. Aí desaparece. Aí reaparece depois aqui, ok? Aqui, porque esse aqui é o segundo máximo aqui, tá certo? E assim por diante, e você vê essas linhas aqui de interferência, ok? Cuja intensidade é modulada pela figura de difração, ok? Então, também a gente vai fazer exercícios, mas basicamente, ok? Vocês têm que a difração, então vai ser alfa igual. Bom, eu não vou reescrever a expressão, ela está escrita em cima. Então, só fazendo aplicações, ok? Que a gente vai. Ok. E aí, eu acho que a gente vai ter tempo, inclusive, ok? De fazer uma aplicação ou duas. As redes de difração. Isso é uma aplicação muito importante, ok? Da difração. A difração, ela pode ser um problema, ok? Por exemplo, quando você vai fazer imagens, o fato de não ter uma imagem clara, mas um padrão de difração, né? Você vai observar no microscópio, no telescópio. Então, você tem o problema da resolução, né? Que é limitado pelo comprimento de onda, basicamente. E o limite de resolução, então, é lambda, né? Dessa ordem de grandeza. Então, as dimensões que você vai poder observar, ok, basicamente não podem ser inferior a lambda, ok? E aí é por isso que você tem microscópios eletrônicos, né? Porque o microscópio eletrônico, ele não é um microscópio óptico com luz, ok, que você... Qual é a luz com o menor comprimento de onda que você pode ter? Luz visível, ok, para você poder ver. Tipicamente, o menor comprimento de onda, você vai para ultravioleta, aí começa a ficar complicado, ok? E aí, se você quiser um comprimento de onda menor, raio-x, ok? Aí que fica complicado mesmo, porque é perigoso, porque... E aí você tem um microscópio eletrônico, que é ondas de matéria, ou seja, os elétrons, eles têm um comportamento ondulatório, não vou entrar no detalhe aqui, mas aí você consegue ter comprimentos de onda muito, muito pequenos. Então, vocês já viram, ok? Imagens obtidas, ok? Com microscópios eletrônicos, e aí você vê detalhes que você não consegue ver com o microscópio óptico, devido a isso, né? Esse limite de resolução, particularmente, ok? Então, como eu falei, então a difração limita a resolução dos instrumentos. Por outro lado, ela pode ser usada para analisar, ok, luz, ok? Ou seja, a gente usa as redes de difração para analisar, ok, o espectro, ok, de uma certa luz, da mesma maneira que a gente pode fazer, por exemplo, com um prisma, né? Você joga luz branca no prisma e você vai observar a decomposição, ok, dessa luz branca nas várias componentes espectrais, ok? E aí você pode usar essa aqui para dizer, pronto, nessa luz que eu estou analisando, tem todas as componentes, ok? É um espectro contínuo, tem linhas, ok? Está faltando certas cores, etc, etc. Mas você pode fazer também isso com uma rede de difração. E a gente vai ver isso agora. Então, uma rede de difração, a gente vai estender essa... Em vez de ter duas fendas, agora a gente vai ter um número grande de fendas, ok? Como se fosse... Mas tem uma, duas, três. Aqui é um detalhe. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Mas aí, quando a gente fala de rede de difração, são milhares de fendas, né? Ou, de maneira equivalente, pode ser também relevo, ok? Um dispositivo óptico, ok? Que é o relevo periódico, ok? Que é feito, assim, com uma periodicidade controlada, etc. Então, você vai ter uma luz incidente sobre essa rede de difração, ok? E você vai observar, então, o padrão de interferência, ok? Em um ângulo θ, ok? Em relação a perpendicular ao plano da rede, tá certo? Eu coloquei, e essa daqui que a gente fez até agora, vocês podem ver que os raios, a gente
trata eles como se eles fossem paralelos, ok? Para simplificar, ok? Mas, na verdade, você tem uma maneira de ter realmente um ponto aqui correspondendo à interferência e os raios são realmente paralelos, é quando você não precisa botar muito, muito longe a tela, você coloca uma lente aqui e você coloca, na distância focal dessa lente, você coloca a sua tela e aí a composição aqui, ok? Ela vem de raios que realmente têm a mesma direção aqui, tá certo? Então, os raios realmente são paralelos, tá certo? Mas esses dois sistemas, ok, são equivalentes. Eu prefiro com vocês ficar com esse daqui, a gente faz a aproximação que eles são paralelos, tá certo? Para continuar. Então, vocês lembram que esse raio aqui e esse raio aqui, esse feixe, vamos dizer, e esse daqui, ok, duas fendas adjacentes, qual é a defasagem entre eles? A defasagem, a gente considera, ok, faz a aproximação que esses dois feixes são paralelos, a gente faz uma reta, ok, que passa perpendicularmente, ok? E a gente diz que a defasagem é essa parte aqui, né? Então, entre duas fendas adjacentes, a defasagem vai ser essa, e a defasagem, como que se chama? A diferença de caminho, delta, vai ser igual. Então, esse aqui é θ, lembra? Esse aqui é θ, né? Então, delta, essa distância aqui vai ser igual a D. A distância, ok? Ah, eu esqueci de dizer que D vai ser a distância aqui entre aquelas fendas, né? D. Delta seno de θ, ok? Então, essa aqui a gente já sabe. E então, a gente vai colocar, se essas duas fendas adjacentes, elas emitem ondas que estão em fase aqui no ponto P, vocês concordam que essas duas também vão emitir duas ondas que são em fase no ponto P, também. Então, aqui você vai ter um máximo de intensidade, ok? Porque quando você pega aqui vai ser o mesmo delta, aqui vai ser o mesmo delta, etc, ok? Então, para um ângulo delta, θ, desculpa, um dado ângulo, então todas elas vão ter a mesma defasagem. Então, se esse daqui leva a uma interferência construtiva, todas elas vão, e aqui você vai ter um máximo de interferência, ok? Então, sem entrar muito no detalhe, o que a gente observa quando a gente aumenta o número de fendas, ok? A gente observa que os máximos, ok? Então, você vai ter uma alternância aqui na tela de máximos e mínimos de difração, ok? No centro da figura, ou seja, na parte que passa pelo meio da grade de difração, você vai ter o máximo, que vai ser o que a gente chama de máximo central. E aí, de cada lado, você vai ter máximos, ok? Então, o máximo central aqui é igual a 0. E aí, você vai ter 1, 2. E aí, o que vocês podem notar aqui não tem nada a ver com uma figura de interferência, tipo duas fendas, né? Nem com uma figura de difração. Você tem, elas são muito estreitas, ok? Esses máximos de intensidade, eles se tornam estreitos, a gente vai ver uma aplicação interessante dessa aqui, ok? Estreitos, ok? Separados por uma grandeza que é constante, tá certo? Então, como eles são estreitos, a gente chama isso aqui de linha, ok? Vou colocar aqui. A gente chama de linhas, ok? E aí a imagem, esse aqui é o perfil de intensidade, e a imagem, por exemplo, se você tiver um laser vermelho, um laser de olhão neônio, ok? E você passa por uma grade de difração, então você vai observar isso. Você vai observar linhas, ok? As franjas claras, e essas aqui são mínimos, ok? Aqui não tem, a intensidade é nula e é muito largo. Então, isso aqui é muito interessante, porque vocês vão ver que permite muitas aplicações, ok? Em espectroscopia, particularmente, ok? Então, qual é a posição dessas franjas claras? A posição desses máximos de interferência. Como eu falei, é quando
cada par assim de ondas, ok? Vindo de fendas adjacentes, eles emitem, ok? Em fase, ok? Então, cada vez que essa diferença de caminho aqui, ok, aqui vai ser conjuntivo se delta, ok, for um número inteiro de comprimentos de onda, tá certo? Se essa interferência aqui entre os dois, ou seja, se θ é tal que delta é um número impar de meio comprimento de onda, a interferência vai ser destrutiva, ok? Mas a posição dos máximos é muito simples, então cada par emitindo, ok, em fase, então delta é igual a deltazinho, né? Descendo de θ, um número inteiro de comprimento de onda, ok? Com m igual a 0, 1, 2. m igual a 0 é o máximo central, tá certo? E aí, m igual a 1, então aqui você tem m igual a 0, 1, e aí tem de cada lado. Ou às vezes a gente escreve menos aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3, ok? E m é a ordem da linha de difração. Então, você tem a ordem 1, a ordem 2, a ordem 3, ok? E qual é a posição angular desses máximos, ok? É isso. A posição angular é seno de θ, ok? Θ, que é igual a arcseno de m lambda sobre d, ok? Então, primeiro comentário, ok? Vocês podem ver que a posição desses máximos, ok? Ela só depende do comprimento de onda e da distância entre as fendas. Ela não depende do número de fendas que você tem, tá certo? Então, a posição para um dado lambda e uma dada distância entre fendas adjacentes, ok? A posição sempre vai ser a mesma, tá certo? Não vai depender, vou escrever aqui, independente do número de fendas, que eu vou chamar N a seguir, ok? Agora, o que vai depender do número de fendas é a largura dessas linhas, tá certo? Então, aqui tem um zoom sobre o perfil de intensidade, o que aqui é a intensidade, em função de θ, ok? Essa aqui na tela, o que você vai observar. E a gente vai calcular o que eu chamo de delta, θ, ml. ml é para meia largura, porque é a distância entre o máximo e o mínimo, tá certo? Eu não vou fazer a demonstração, ok? Esse daqui, eventualmente, na prova, não sei o que, eu dou essa expressão, ok? Então, essa largura das linhas, ok? Ela é igual, ok? Numa posição θ, aqui é para zero, né? A gente vai calcular essa largura para todas as posições. Então, essa meia largura é lambda, o comprimento de onda, dividido por n, que é o número de fendas, d, a distância entre as fendas, cosseno de θ, ok? Então, o que a gente tem que lembrar aqui é que, se você quiser, em geral, você vai querer diminuir, ok? Você quer uma rede de difração que dê uma largura muito pequenininha, ok? Para aumentar a resolução, ok? Então, se você quiser diminuir, ok? Aí eu coloquei uma setinha para baixo. Se você quiser diminuir essa largura, ok? Então, você vai diminuir o comprimento de onda, ok? Então, você vai ter uma largura das linhas que vai ser menor, ok? Por exemplo, vou colocar aqui, delta, θ, meia largura, para lambda igual, ok? Vamos colocar uma luz azul, ok? 400 nanômetros, ok? E vou comparar com delta, θ, ml de 600, por exemplo, ok? Que é uma luz vermelha e essa aqui é azul, ok? Então, qual é a maior? Qual é o maior comprimento de onda? É 600, então se você tiver lambda maior, você vai ter que essa largura aqui vai ser maior, ok?
Então, se você quiser diminuir a largura, você diminui o comprimento de onda, ok? Ou então você aumenta, ok? Se você aumenta o número de fendas, ok? Na sua rede de difração, então você também vai diminuir a sua... Ou então, o número e também o D, né? Você pode variar a distância entre as fendas. Diminuir a distância entre as fendas. Não, essa aqui é para um D dado, né? Ok, porque aqui se você tiver... Ok, para esse daqui, você vai ter que D... se você diminuir o D, você vai aumentar essa largura, ok? A dispersão. A dispersão é uma grandeza bem importante, ok? Então, quando fala de rede de difração, você diz, eu estudei rede de difração, então tem duas grandezas, que é, então você sabe o que é dispersão, então você sabe o que é resolução. Então, são essas duas grandezas aqui, ok? Que vocês têm que entender o que é a dispersão e a resolução, ok? A dispersão de uma rede de difração e a resolução de uma rede de difração. A dispersão, por definição, ok? É delta θ correspondendo a um delta lambda. Isso quer dizer o quê? Se você que tiver aqui, ok? Essa aqui é para um comprimento de onda fixo, tá certo? Você sabe que a posição, no zero não depende. No zero, todas elas vão ser superpostas, né? Se você iluminar uma rede de difração com uma luz azul e com uma luz vermelha, as duas, elas vão ter esse máximo aqui no zero, ok? Todas. A largura vai ser diferente, ok? Mas elas vão ter essa mesma posição, ok? Agora, se você pegar uma ordem maior, ok? A posição da seguinte, por exemplo, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Ok? Vou fazer isso. Ok? Por exemplo, se você pegar aqui a ordem 1, tá certo? Então, se aqui for para um certo comprimento de onda, tá certo? Qual é a posição dessa onda aqui, dessa linha aqui? Vocês lembram que D seno de θ é igual a m lambda. Então, aqui m igual a 1, ok? Aqui m igual a 0. Primeira ordem. Então, d seno de θ é igual a lambda. Então, se você aumentar o lambda, você vai aumentar o ângulo, tá certo? D é constante. Então, aumentando o lambda, aumenta o θ. Então, você vai ter aqui, eu deveria ter feito para... Então, essa aqui é o azul, ok? E a vermelha vai ficar um pouquinho mais afastada, tá bom? E essa aqui é azul, vou tentar colocar em cima, tá certo? Ok. Então, esse aqui é chamado de dispersão. Você vê que você tem uma separação espacial que vai depender do comprimento de onda. Essa aqui é muito bom, porque você joga uma luz branca sobre uma rede de difração e ela vai abrir, ok? Dependendo de cada comprimento de onda, ela vai, em cada posição, por exemplo, você coloca um filme fotográfico, né? O início da espectroscopia foi assim, com prisma ou com rede de difração. Então, você joga uma luz branca, por exemplo, e aí, em cada posição do seu filme fotográfico, da sua câmera CCD, por exemplo, você vai ter uma posição que corresponde a uma posição aqui. Uma posição aqui corresponde a um comprimento de onda. Outra posição vai corresponder a outro comprimento de onda. Então, você faz a calibração e aí depois você diz, está aqui, então o comprimento de onda é tal, tal, tal. Então, é muito interessante, muito importante para analisar, ok, espectralmente a luz, tá certo? Então, a definição da dispersão de delta θ sobre delta lambda quer dizer o quê? Vocês têm que, quando tem uma fórmula assim, não é uma fórmula, ok? Tentem ver o que ela está dizendo. Você tem por exemplo, você tem duas linhas que são muito próximas, separadas, ok? Tem dois comprimentos de onda que são bastante próximos. Eu vou fazer uma aplicação depois. O mais usado, por exemplo, é o dubleto do sódio. Vocês sabem que aquelas lâmpadas de sódio, elas têm um comprimento de onda que é da ordem que é laranja, amarelo
laranja, né, que é 589 nanômetros, mas na verdade tem duas linhas lá que são bem próximas, ok? Que são separadas por uma fração de nanômetro, ok? Então esse delta lambda é muito pequeno, e aí tem uma rede de difração, você quer separar espacialmente essas duas linhas, ver uma linha para uma e outra, ok? Outra linha para o outro comprimento de onda. Então você quer que para um dado delta lambda, ok? O delta θ seja o maior possível, não é? Então, você quer que a dispersão seja a maior possível, ok? Fixando esse aqui, você quer que para esse aqui fixo, esse delta seja grande, ou seja, que a dispersão seja grande, ok? Isso permite separar bem os comprimentos de onda, tá certo? Essa aqui é a definição da dispersão, ok? E aí, para uma rede de difração, eu não vou demonstrar, a gente tem que a expressão da dispersão é m sobre d cosseno de θ. M é a ordem, ok, da difração, ou seja, se você quiser separar melhor, a gente vê claramente aqui, né? M igual a zero, elas estão todas uma em cima da outra, você não vai ver dispersão nenhuma, tá certo? Aí, na primeira ordem, você começa a ver, e se você for na segunda ordem, ok, devido a esse daqui, você vai separar ainda mais, né? Então, você vai conseguir ver, ok, separar melhor essas componentes espectrais, ok? Então, se você quiser aumentar, ok? Para aumentar a dispersão, ter um ΔT maior para um dado delta lambda, você tem que aumentar a ordem, ou seja, você não vai observar na ordem 1, você vai tentar observar nas ordens superiores, ok? 2, 3, ok? Onde der. Então, aumenta a ordem. E também você tem que diminuir, ok? Você tem que diminuir a distância entre as fendas, ok? Mas você vê que essa dispersão, ela é independente do número de linhas, tá certo? Ok, então esse aqui é para a dispersão. E a resolução, a definição da resolução, a gente já viu isso. O que é resolução? É quando você consegue distinguir duas imagens, ok? Que são muito próximas, ok? Então, se você não consegue resolver a imagem, quer dizer que você não vê que tem duas, ok? E quando é resolvido, você distingue claramente que tem duas. Então, a definição R, okay, da resolução é lambda médio, ok? Você tem dois comprimentos. Aqui é uma resolução espectral, ok? Não é espacial. Então, você tem um delta lambda, uma diferença de comprimento de onda entre duas fontes, ok? E você tem o valor médio, ok? Então, das duas. Então, a soma das duas dividida por 2, lambda médio, e essa aqui é a diferença. Essa daqui é a definição da resolução espectral. Aqui eu vou escrever aqui, porque essa aqui é a resolução espectral. Espectral quer dizer que é o comprimento de onda, né? Então, quando você tem uma certa resolução, ok? Qual é a menor diferença entre comprimento de onda que você vai resolver? Ok? Segundo o critério de Rayleigh, ok? O critério de Rayleigh, a gente vai aplicar ele, ok? Então, se você tem, eu vou fazer um desenhozinho aqui, se você tem por exemplo, eu tenho uma rede de difração que tem uma resolução, sei lá, de 10, ok? Quer dizer o que isso aqui? Então, quer dizer que eu tenho uma primeira linha espectral, ok? Que tem essa, eu vou fazer duas cores diferentes. Vou fazer azul e vermelho, como eu fiz antes, ok? Então, a primeira é azul, ok? Estou observando aqui numa certa ordem, ok? E aí, a outra é, ok? Muito próxima, tá certo? Elas são separadas por delta lambda, ok? São dois comprimentos de onda diferentes. E aqui eu vou dizer que eu não estou resolvendo, ok? De jeito nenhum, ok? Então, qual é o menor delta lambda que eu posso resolver? Aqui eu já vi que não consigo resolver, então eu vou procurar saber qual é esse delta lambda, ok? Então, para uma rede de difração, a gente, sem demonstração, vai aceitar que esse R é igual a um número de fendas, ok? Um número em absoluto, tipo 10.000 fendas, ok? Na rede, 100, sei lá, vezes a ordem. Então, se você quiser ter uma resolução melhor, você vai ter que observar nas ordens superiores. E aí, se você tiver uma rede, ok, com
1000 linhas, ok? 1000 fendas, ok? Então, ela vai resolver pior, ok? Do que uma que tem 10.000, ok? Fendas. Ok. E aí tem um exemplo, acho que no Hallyday, que eu peguei esse aqui, para mostrar aqui. São 3 grades, uma grade A, uma grade B e uma grade C, tá certo? E aqui a gente tem 2, é na mesma ordem. Aqui a ordem é igual a 1, ok? Para as 3. Então, por que a gente tem 2 linhas? É porque tem 2 comprimentos de onda, tipo esse sódio, né? Você tem 2 linhas espectrais que são muito próximas. Então, a gente tem aqui a grade A, a grade B e a grade C, ok? Então, em termos de dispersão, vocês sabem dizer qual dessas 3 grades tem a maior dispersão? Lembram que, ok, aqui é θ em graus, ok? Então, aqui você tem 0, ok? E aí você tem, para a primeira, por exemplo, se esse aqui for o menor comprimento de onda, 13,4 graus, aqui também, e aqui 25,5. Então, a dispersão, vocês lembram que é para um certo comprimento de onda, é o mesmo comprimento de onda aqui, aqui e aqui, por exemplo. Você tem um Δθ que é maior, se a dispersão é maior, tá certo? Então, qual é a grade de difração aqui que tem a maior dispersão? É C, ok? C tem a maior dispersão, ok? Vocês concordam? Por quê? E A e B, na verdade, têm a mesma, ok? Certo? A maior dispersão, ok? Você tem um delta. A posição angular aqui, ok? Ela é maior, então você consegue ver melhor, ok? Você separa melhor as linhas, ok? A distância, particularmente, entre essas duas, ok? D, lembram que D, por definição, é delta θ sobre delta lambda, ok? E a resolução, qual dessas 3 grades tem a melhor resolução? A resolução tem a ver com uma vez que você tem a posição, ok? A posição dos máximos, ok? É fixa, ok? Para um dado comprimento de onda, você não vai mudar isso aqui. Mas você pode mudar a resolução mudando o quê? A resolução R aqui, ó, ela depende do número de fendas, né, na sua rede de difração e da ordem. Aqui, como tudo é a mesma ordem, a única diferença aqui, entre essas grades aqui, é o número de fendas, tá certo? Então, quando é que você vai resolver? Aqui eu falei da separação, mas na verdade, a distância aqui, eu não completei meu raciocínio aqui. Uma vez que você tem duas, eu vou voltar um pouquinho a falar desse aqui, acho que foi um pouquinho rápido. Você tem aqui a posição da primeira, ok? E você tem aqui a posição da segunda. Essa aqui é dado pela posição, ok? Que é d seno de θ é igual a, por exemplo, ordem 1, tá certo? É igual a lambda, ok? Então, aqui você tem lambda 1 e aqui você tem lambda 2, ok? Então, é fixo. Para uma certa posição, você tem θ, você tem d, é tudo fixo. Então, uma vai ter uma posição aqui, uma posição aqui. O que vai definir se você resolve ou não essas duas componentes espectrais vai ser a largura, né? Então, se elas são muito largas, ok? Eu vou exagerar um pouquinho. Eu vou colocar essa, ok? Larga assim. E essa aqui também larga assim. Você não resolve, né? Você vai ver alguma coisa assim. E aí, se você colocar, se as duas tiverem larguras bem pequenininhas, ok? Então, vou fazer, por exemplo, de outra cor aqui. Então, se a largura é pequena, ok? E a outra aqui. Aqui está perfeitamente resolvido, né? Quando você faz a soma, você vê claramente que tem duas imagens, ok? Então, uma vez que as posições são determinadas, ok? Pelo comprimento de onda e pela distância, a separação entre as fendas, ok? Então, a posição você não muda, ok? Mas você pode mudar, se você quiser ter uma resolução melhor, você tem que diminuir essa largura, ok?
Então, qual é a grade aqui que tem a melhor resolução? Claramente é essa, né? É a B, ok? A largura é menor na B do que na A ou na C, tá certo? B tem a melhor resolução, ok? E lembram, a resolução depende de quê? A resolução, ela depende de R é igual... Aqui o lambda, a definição, né, é lambda médio sobre delta lambda, ok? Mas esse aqui é o mesmo para os três. O que muda é NM, ok? Como M igual a 1, ok? Isso quer dizer que N, qual é o maior N aqui? NB é superior a NA, NC, tá certo? Essa grade de difração aqui, essa rede de difração, ela tem mais fendas do que essas duas, ok? Então, como tem um pouquinho de tempo ainda, vou fazer esse... não é um exercício, é um exemplo, na verdade. Então, tá tudo resolvido lá no tonton aussi. Hein? Oui, non, I got it. Então, esse exemplo é o seguinte, você tem uma rede de difração. Então, prestem atenção aqui para tentar, eu acho que foi muita informação, mas aqui a gente vai fazer um exercício que vai explicar um pouquinho melhor. Você tem uma rede de difração que eu comecei a desenhar aqui, então ela tem um certo comprimento, né, que eu chamei de L, que é de 25,4 milímetros, ok? Isso aqui, basicamente, é 2 polegadas. E aí você tem... Ela tem uma série de ranhuras, na verdade, ok? São redes que são feitas com ranhuras, ok? Ou seja, é um relevo... um exemplo de rede de difração que vocês talvez observaram. Não. É um CD, né? A superfície de um disco, de um CD que tem aquelas cores, né? Por que você vê aquelas cores no CD? Porque é uma superfície que está toda gravada com furinhos, né? Que são feitos para ser explorados oticamente, ok? Ou seja, tem informações lá dentro, mas é um arranjo bastante irregular, ok? De altos e baixos, ok? E então a luz ela é difratada nessa estrutura e você observa, ok? Essas cores bem típicas de uma rede de difração, ok? Incide luz branca, a luz do sol, e você vê uma parte que é mais vermelha, outra que é mais azul, etc. Então, eu comecei a desenhar as ranhuras, mas eu não desenhei todas elas porque tem 1,26 vezes a 4 ranhuras, ok? Então, 12.600 ranhuras nessa rede de difração, ok? Então, a gente faz incidir sobre essa rede de difração, ok? Uma luz que vem de uma lâmpada de sódio, ok? E aí a gente acha que ela só tem uma cor, né? Que é aquele amarelo alaranjado, mas na verdade tem duas linhas que são muito próximas, uma com comprimento de onda 589 nanômetros, e a outra 589,59 nanômetros, ok? E aí, dependendo da sua rede, a gente quer saber como vai ser a visualização, ok? Se a gente vai conseguir resolver esses dois comprimentos de onda, ok? Então, a primeira pergunta é qual é a posição angular dos máximos de primeira ordem? Então, a gente vai observar essa difração na primeira ordem, tá certo? De cada lado do centro da figura de difração. Vocês concordam que não adianta querer observar na ordem 0, que no centro, porque as duas estão exatamente na mesma posição. E quando a gente aumenta a ordem, a gente começa a separar, ok, as linhas. Ok, então a gente aplica, a posição angular é tranquilo, os máximos estão nas posições θ, ok, tais que eu posso colocar um índicezinho aqui, M, para, ok? Para cada valor de M, a gente tem um ângulo aqui que diz a posição, ok?
Então, D seno de θm é igual a M lambda. Como M é igual a 1, eu coloquei mais ou menos, porque pode dizer que tem um de cada lado do centro, tá? Então, a gente quer calcular o quê? A posição. Então, a gente quer calcular o θ, né? A gente quer calcular o θ1. Então, eu preciso calcular o D. Qual é a distância entre fendas, entre ranhuras adjacentes, ok? A distânciazinha entre duas assim. Então, eu vou dividir o comprimento total da rede, que é 25,4 milímetros, pelo número de ranhuras que tem, ok? Então, D vai ser L sobre N. 25,4 milímetros sobre 12.600 ranhuras, ok? Eu vou obter que a distância entre duas ranhuras adjacentes é de 2,016, 10 a menos terceiro, eu deixei aqui em milímetros, então aqui em milímetros, e aí é 2,016 micro, ok? Então elas são muito próximas. Eu introduzo aqui, nessa expressão aqui, SD, M igual a 1, lambda. Aí eu vou pegar o primeiro, porque é só para dizer uma referência. Então, por exemplo, esse primeiro, lambda 1, 589, eu vou ter a posição dele. Então, seno de θ1 é igual a lambda sobre D, 0,292. É um ângulo pequeno, mas não tão pequeno assim. Então, eu vou calcular o arcseno desse ângulo. Eu vou encontrar que é 0,296 radianos, ok? Se ele fosse muito, muito pequeno, eu teria obtido o mesmo valor aqui para o seno e para o ângulo. Lembra? Quando o θ é pequeno, o valor do ângulo em radianos é igual aproximadamente ao valor do seno. Aqui é diferente. E se eu colocar aqui em graus, é 17. Então, não é tão pequeno assim, né? Então, o que é esse 17 graus? É a posição, ok, na tela, na sua tela de observação aqui. Você tem o zero aqui, por exemplo, ok? Aqui você tem o centro, né, que é zero. E aí você tem, nessa posição aqui, então o ângulo é 17 graus, ok? A sua grade está aqui e aqui. Bom, não é 17, é só para mostrar, mas 17 é isso, né? Então, você tem aqui a primeira linha. Ok? E é a mesma coisa do outro lado, ok? É simétrico. Ok? Ok. Então, uma vez que a gente calculou a posição, ok, dessa linha, a questão seguinte é qual é a separação angular das duas linhas. Aqui eu coloquei só uma, ok? Eu fiz o cálculo com a primeira. Então, onde está a segunda depois, ok? Então, eu vou calcular a separação angular, ok? Essa aqui foi a primeira. A outra, o comprimento de onda é um pouquinho maior, então ele vai ser, vou colocar aqui em vermelho, ok? Aqui, tá certo? E aí eu estou querendo saber aqui esse delta θ, ok? Entre os dois. Aí como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou usar, aqui é uma questão de dispersão, né? Ou seja, a capacidade da rede de dispersão de separar espacialmente duas componentes espectrais. Componente espectral quer dizer que é um certo comprimento de onda, então dois comprimentos de onda que são muito próximos, ok? Então, como é que ela tem? Ela vai separar esses dois para que a gente possa observar, ok? Então, a definição da dispersão é que delta θ sobre delta lambda, mas para uma rede de difração, ok? A expressão da dispersão é essa. M, aqui a nossa ordem é a primeira, ok? Primeira ordem, sobre D cosseno de θ. Então, D eu já calculei, coloquei em nanômetros aqui, ok? Para ter, bom, vocês podem colocar na unidade que quiserem, ok? Cosseno de 17 graus, e aí você calcula o valor da dispersão. Então, você obtém um valor que é 5,187, 10 a menos 4, e aqui unidade importante, você tem radiano, ok? Por metro. Por quê? Porque a definição de D é delta θ sobre delta lambda, ok? Radiano por metro. Então, justamente, a gente aplica essa definição, delta θ sobre delta lambda, como a gente sabe quanto é isso aqui, então, delta θ é igual a dispersão vezes essa variação delta lambda, que a gente conhece também. O que é delta lambda no nosso exemplo? É a diferença entre os dois comprimentos de onda, lambda 1, lambda 2, ok?
multiplica e a gente obtém que para essa diferença de 0,59 nanômetros, ok? Delta θ é de 0,0175 graus, ok? É pequeno, mas aí se você olhar longe, você tem chance de ver, ok? O problema é saber se você vai ter a resolução, ou seja, uma vez que você sabe a posição, então delta θ tem a ver com a posição, ok? De cada máximo. O problema é, isso não garante que você tenha a resolução, porque se cada uma delas, ok? Ela é muito larga, então a superposição vai ser grande e você não vai conseguir distinguir, ok? Então a terceira e última pergunta desse problema aqui é justamente calcular o número mínimo de ranhuras, eu chamei de N-min, ok? Para quê? Para que a rede resolva essas duas linhas na primeira ordem, ou seja, de maneira que a gente consiga, ok? A resolução dessas duas linhas, basicamente, é o máximo de uma, ok? Coincide com o zero, ou seja, quando a outra está. Então, você tem uma que é, por exemplo, eu vou colocar o menor comprimento de onda aqui, ok? Você tem uma linha aqui e você tem a outra aqui. Então, vamos dizer que o zero está aqui, né, da outra. Então, se o máximo, ok? Aí você consegue resolver. Você vê que a soma, você tem ok? Você consegue ver que tem os dois comprimentos de onda, você consegue ver que tem duas, ok? Então, aqui você tem a separação delta θ, ok? Ela é fixa, a gente acabou de calcular ela. É essa, tá certo? A gente não pode mexer essa aqui. O que vai determinar se tem resolução aqui, por exemplo, é o limite de resolução. Eu vou do lado onde eu vou resolver muito bem, que é esse daqui. Mesma posição, ok? Delta θ. Ok? Mas a resolução melhor, por exemplo, ok? Então, como que eu vou ter uma resolução melhor? É porque eu vou ter uma que vai ser assim. Ok? Que vai ser na mesma posição, mas ela vai ser muito estreita. Ok? E a outra também vai ser muito estreita. E aí elas estão perfeitamente resolvidas, ok? Apesar de ter essa mesma separação, ok? A mesma dispersão, mas elas são resolvidas, enquanto que se você tiver para a mesma separação angular aqui, ok? Se a primeira é larga, ok? Vou fazer ela bem larga. E a segunda também. Bom, tá ruim, né? Porque tá quase... Mas, bom, elas não são... Ok, não tá muito bem feito. Eu vou fazer... Mas vocês entenderam, né? Enfim, o que a gente quer saber é qual é esse limite aqui de resolução, ou seja, qual é o número... Por que eu estou falando de n? Porque a resolução, a expressão para uma rede de difração é R igual a N vezes essa ordem. Como M igual a 1, ok? Então, a gente quer calcular isso daqui, ok? Então, a gente conhece, já pode calcular a resolução desejada para essa grade, ok? Eu conheço as minhas duas componentes espectrais, eu sei qual é o comprimento de onda delas, então, das duas. Então, como a definição da resolução é que é o valor médio do comprimento de onda dividido pela diferença, então eu calculo esse valor médio, 589 mais 589,59 dividido por 2, esse aqui é o valor médio. Eu calculo aqui a diferença e vou obter que a resolução é 999, ok? Então, se eu tiver uma resolução menor que 9999, ok? Deixa eu escrever aqui. Então, eu vou escrever aqui que o R mínimo é 9999, ok? Se R é inferior a R mínimo, ok? A gente não resolve
as duas linhas, ok? E se R for superior, obviamente, reserve. Ok? Então, R mínimo, o necessário é 9,9. Então, R mínimo. R é igual, lembram, a N. M é igual, como M é igual a 1, então vai ser N. Então, R mínimo vai ser igual a N mínimo. Então, o número mínimo de ranhuras necessárias para resolver é 999. E como a gente tinha 12.600, então essa rede era resolvida. Ok? Então, eu vou parar aqui. E eu vou também enviar, ok, uma lista de exercícios sobre essa parte de difração, ok? Então, tem difração, a gente foi de uma, que só para resumir um pouquinho essa aula, a gente viu que era, de onde vem essa ideia de difração, qual é a diferença entre difração e interferência. A difração é um fenômeno de interferência, só que ela vem a gente descreve como sendo da interferência entre um número grande de fontes, okay? Particularmente de fontes para ondas secundárias, ok? Em uma abertura única, por exemplo, ou então num sistema de fendas de Young, ok? Onde cada fenda ela tem uma certa extensão espacial, então cada fenda, além de ter essa interferência entre as duas ondas, vai ter também a difração, ok? Em cada fenda. Aí a gente tem também o problema da difração por uma abertura circular, ok? E tem, então, quando você aumenta o número de fendas, que você, então, chega a ter essas redes de difração que são muito importantes, ok? Para quem faz materiais, ok? Na sua turma, não sei se tem estudante de engenharia de materiais, mas toda essa parte de caracterização de materiais, ok? De espectroscopia, então, tem certos tipos de espectroscópios, ok? Que usam rede de difração. E é isso, ok? Então, vou deixar, se tiver dúvidas, perguntas. Vou parar de gravar aqui.